Eu vou começar hoje com uma história. História que aconteceu, coisas que eu sempre amei fazer, contar histórias. E eu estava no sítio, não vou citar nome, nem local, nem nada. E eu juntei umas crianças, né? E nós fomos no mato, andar no mato. Principalmente num local que eu amava. Quer dizer, amo, né? Mas faz muito tempo que eu não passo por lá. E é uma moita de bambuzal. Bambuzal daqueles, não daquelas varas de pescar, aquelas bem grossas. E ela fazia assim, ela fazia uma gruta. Mas como fazia tempo que eu não ia lá, não sabia como que eu ia encontrar o local. E as crianças, então, foram tudo em volta de mim e eu, pelo caminho, contando histórias sobre duendes e gnomos. E eles curiosíssimos, querendo saber, né, se realmente nós íamos encontrar com um duende ou gnomo pelo meio do caminho. E é impressionante que naquele local havia assim toco de árvores que quebrou, né, com o vento, e muitas árvores foi queimada, né, cortada, e tinha uma fisionomia diferente, tinha uma fisionomia de um ser, E então eu contava para elas que aquela árvore não era aquele toco, não era um toco, não era uma árvore, era um gnomo, era um duende que quando ouviu as nossas pisadas, ele se congelou, se transformou num duende, ou numa estátua de madeira. Aí eles passavam assim, meio ressabiados, assim, meio de lado, assim, olhando, meio espantado. E uma pessoinha, sabendo disso, sabendo, né, que eu amava essas tragédias, assim, no meio do mato, ela deu a volta, que ela conhecia, né, ela morava ali, ela deu a volta e pegou pedrinhas, pedregulho, e começou a jogar por cima das árvores e no meio da mata, e começou a fazer aquele barulho. Então elas ficaram meio assustadas, e eu primeiro eu parei para ouvir-se, para ver se eu estava ouvindo mesmo aquilo. E aí eu ouvi, aí como eu ouvi que era repetidas vezes, eu falei, isso não é humano, isso não é sobrenatural também. Aí eu peguei e falei assim, olha, não se preocupe, não tenha medo, porque é algum gnomo não do bem que está aprontando conosco. Está querendo aprontar conosco, assustar vocês. Mas não se preocupe, porque eu falo com eles, eu escuto eles. Ai, meu Deus, tudo onda, né? As crianças então ficaram meio assim, mas perto de mim. Nós saímos dali, de repente caiu uma coisa maior, né, no meio do mato lá e nos bambu, então quebrou o bambu e fez um barulhão. Aí as criançadas gritaram, aí eu falei, vamos embora daqui. Começamos a correr. As crianças corriam na frente e eu ria. Eu ria muito, eu sabia que aquilo era malandragem, sabia até de quem era. E quando nós saímos do meio da mata, que chegamos num local limpo, aí essa pessoinha perguntou, e aí, tinha muito gnomo por lá? Tinha muito... assustaram com os gnomos ou não chegou a ver nenhum? E eu peguei e falei, sim, né? Quase que eu cheguei a ver um, sim. E as crianças, então, falaram, né? Nossa, eu não volto mais lá. Eu falei, não, pode voltar. Mas e aqueles gnomos lá que estavam congelados? Eu peguei e falei, não, eles já descongelaram, já todo mundo já virou gente outra vez e já estão andando por lá e limpando. E não precisa ter medo. E só que nós não voltamos mais lá, mas não por medo ou para as crianças ter medo, mas por não teve mais oportunidade de passarmos mais por lá. E
Por enquanto, a história é essa.